Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de eletrostática. Ela fala o seguinte, ó, duas cargas pontuais positivas, Q1 e Q2, sendo a Q2 igual a 4 vezes a carga Q1, são fixadas a uma distância D uma da outra. Uma terceira carga negativa, Q3, é colocada no ponto P entre Q1 e Q2, a uma distância X da carga Q1, conforme mostra a figura. No item A, calcule o valor de X para que a força sobre a carga Q3 seja nula. No caso, a força elétrica resultante sobre ela, né? Que ela está sujeita a uma força de interação elétrica com Q1 e também com a Q2. E B, verifique se existe um valor de Q3 para o qual tanto a carga Q1 como a carga Q3 permanecem em equilíbrio nas posições do item A, sem necessidade de nenhuma outra força além das eletrostáticas entre as cargas. Caso exista, calcule este valor de Q3. Caso não exista, escreva não existe e justifique o porquê. Então vamos lá, começar pelo item A primeiro, né? Olha só que bacana. A gente olha aqui a carga Q3, a Q1 e a Q2, elas são cargas positivas. Isso o texto garantiu para nós. Enquanto que a carga Q3, ela representa para nós uma carga negativa. Então, entre Q1 e Q3, nós sabemos que nós temos uma atração. E essa força de atração entre Q1 e Q3, ó, eu vou chamar de F13. Obviamente que essa força também tem a reação lá na Q1, né? Então, aqui a Q3 puxa Q1, a Q1 puxa a Q3 com a mesma força 13. Também temos entre Q3 e Q2 uma força de atração. Então, entre Q3 e Q2 aqui, ó, ocorre atração entre elas, né? Como essa força entre as cargas 3 e 2, ou 2 e 3, eu vou chamar essa força de 2, 3 para nós. Belezinha? No equilíbrio, senhores, ele garante, né, lá no texto, uma terceira carga negativa Q3 é colocada no ponto P a uma distância X, conforme mostra a figura. Ele quer saber o valor de X para que a força sobre a Q3 seja nula, né? Se a força sobre a Q3 vai ser nula, é porque a F13 tem que ter a mesma intensidade da F23. Então, vamos colocar aqui, ó, para que ocorra a situação do item A, condição do item A F13 tem que ser igual a F23. O que nós vamos usar aqui é a lei de Coulomb, né? A força elétrica é a constante eletrostática vezes o módulo da carga Qzão vezes o módulo da carga Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Então, aplicando a formulinha, nós vamos ficar, o F13 vai ser o K, a carga Q1 vezes a carga Q3, tudo isso daqui dividido pela distância entre 1 e 3 ao quadrado. Do outro lado, a F23 vai ser K, a carga Q2 vezes a carga Q3, dividido pela distância entre a carga 2 e a carga 3 ao quadrado. Percebe que nós temos K de um lado e do outro, ó. Pode cortar. Temos também Q3, né? Que a gente pode estar cortando aqui. Então, a gente vai ficar aqui Q1 sobre a distância entre 1 e 3. A distância entre 1 e 3 é o X, né? Que é o que ele está pedindo. X ao quadrado. É igual o Q2. Lá na primeira linha do texto, ele falou que o Q2 equivale a 4 vezes o Q1. Dividido pela distância, olha só agora, a distância entre a carga 3 e a carga 2, senhores, essa distância aqui, ó, seria pegar a distância D e subtrair o que ficou do lado de fora, que é o X. Então, eu percebo que essa distância aí é D menos X, tudo ao quadrado. Aqui, Q1, eu posso cortar com Q1 de cada lado, né? Então, sobrou 1 aqui para nós. E é aqui que vocês podem se enroscar, tá? Principalmente na matemática. Obviamente que você pode desenvolver o quadrado perfeito ali, D menos X ao quadrado, fazer o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, multiplica em cruz, vai cair numa equação de segundo grau, muito provavelmente, aí você vai aplicar Bhaskara ou sobre o produto, achar duas raízes, um valor você vai perceber que você não vai servir, vai ser negativo, por exemplo, você joga fora, e você trabalha com o segundo valor. Ou, meninos, você pode fazer isso daqui, ó, aplicar propriedade matemática. Tudo que eu faço do lado da igualdade, eu preciso fazer do outro lado da igualdade para manter a igualdade entre elas, né? Então, eu vou aplicar a raiz quadrada de um lado para manter a igualdade, eu vou aplicar a raiz quadrada também do outro lado. E olha que bacana. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de x quadrado é x. Raiz quadrada de 4, no bom sentido, é 2. E raiz quadrada de d menos x ao quadrado fica só o d menos x. Caiu para primeiro grau a equação, ficou muito mais fácil, né? Agora, multiplicando em cruz, ó, vai ficar 2 vezes x igual a 1 vez o d menos x. Esse x negativo passa para o outro lado, ele vai ficar positivo, né? 2x mais x fica 3x igual a d.
E aí a gente chega, portanto, que essa distância x equivale à distância d dividido por 3. Então, a condição para que a carga Q3 fique em equilíbrio, ou seja, para que a força elétrica resultante nela seja zero, como ele disse no item A, é que a distância x seja 1/3 da distância entre a carga 1 e a carga 2 para nós. Fechou? Agora vamos para o item B, né? Olha lá. No item B, ele fala o seguinte: verifique se existe um valor de Q3 para o qual tanto a carga Q1 como a carga Q2 permaneçam em equilíbrio de acordo com as situações do item A. Então, olha que bacana. A gente já viu que a carga 1 trocou força com a Q3, a força 1,3, e a carga 2 trocou força com a carga 3, que é a força 2,3. Mas se a gente olhar a carga Q1 e a carga Q3, elas também trocam forças entre elas, né? E como elas têm o mesmo sinal, a força que elas trocam entre elas é uma força de repulsão. Então, aqui, nós vamos ter a força trocada entre a carga 1 e a carga 2 e a força trocada entre a carga 1 e a carga 2. Eu quero achar uma relação para Q3, né? Pode ser em função de Q1. Então, aqui, meninos, a gente poderia trabalhar com esta relação aqui, ó. Vai ficar bacana para nós, tá? Se a gente trabalhar com essa relação, Pião, poderia trabalhar na outra? Pode também, vai dar certo. Aqui, ó, eu quero que essa força tenha a mesma intensidade que essa. Ou, se você quiser analisar na Q1, essa força tem que ter a mesma intensidade que essa, para que elas fiquem em equilíbrio, né? Você escolhe uma das duas para trabalhar. Então, trabalhando com a Q2, olha o que nós vamos ter, ó. A Q2 é puxada para a esquerda pela F23 e para a direita pela F12. Aplicando a lei de Coulomb, vamos ficar K, Q2 vezes Q3, dividido pela distância entre as cargas 2 e 3 ao quadrado. É igual a F12, que vai ser K, Q1 vezes Q2, dividido pela distância entre 1 e 2 ao quadrado. De novo aqui, ó, K de um lado, K do outro, dá para cortar. Q2 também, ó, eu tenho dos dois lados, a gente consegue cortar. Então, nós vamos ficar aqui, Q3, dividido pela distância entre a carga 2 e a carga 3, que é o D menos X. Lembrando que nós já conhecemos esse X, né? Ao quadrado. Tudo isso é igual à carga Q1. Então, vou deixar aqui Q1. Dividido pela distância entre a carga 1 e a carga 2. A distância entre a carga 1 e a carga 2 é toda na distância, né? É aquele Dzinho ao quadrado. Então, agora, ó, nós vamos ficar aqui Q3, D menos X, lembrando que o X vale 1/3 de D, né? Então, vale D menos 3 ao quadrado. Tudo isso é igual a Q1 sobre D quadrado. A gente vai finalizar essa conta aqui, ó. Nós vamos ficar Q3, D menos D sobre 3 é 3D sobre 3, né? Menos D sobre 3 é 1 inteiro menos 1/3. Vai sobrar para nós 2/3 ali, né? Então, D menos 2D sobre 3 sobra 2D sobre 3. Tudo isso ao quadrado, igual ao Q1 sobre D quadrado. Então, fazendo conta agora, ó, vai ficar Q3. Aqui a gente vai fazer distributiva, 2 ao quadrado é 4, D ao quadrado fica D quadrado, 3 ao quadrado é 9, Q1 sobre D ao quadrado. Propriedade matemática, vou tirar minha câmerazinha daqui e jogar para cá. Ó. Propriedade matemática, nós vamos ficar Q3. Aí eu vou inverter a fração de baixo, passar multiplicando 9 sobre 4D quadrado. Tudo isso é igual a Q1 sobre D quadrado. A gente percebe agora que o D quadrado eu posso cortar aqui dos dois lados, né? E aí, portanto, a carga Q3, que é o que ele está pedindo, né? Então, olha lá, verifique se existe um valor para Q3. Essa carga Q3, ela teria que ter esse valor, ó. 4 vezes a carga Q1 dividido por 9. Esse é o valor da carga Q3 para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.